Seja muito bem-vinda, Jaqueline, para o Obrigada. nosso bate-papo aqui hoje. Queria que você começasse contando, Jaque, quem é a Jaqueline, você nasceu aonde, enfim, conta um pouco de quem que é a Jaque. Bom, eu sou daqui de Goiânia mesmo, né? Nasci em 98, tenho 27 anos. Bom, quem é a Jaque? A Jaque é casada com o Anthony, católica, filha da Valéria, né? Fui criada pelo Antônio, que é o meu padrasto, Sim, que é quem eu considero como pai, assim. sim, Mas sou filha do Joseval, que sim. é o meu pai biológico. Acho que é isso. José Joseval. Joseval, tá. E, Jaque, você é de 98, eu não sabia disso, olha só. 98. 98, 27 anos, tá? Você nasceu em Goiânia e o... E você tem irmão? Irmã? Tenho uma irmã, a Ana Caroline, ela tem 17 17. E anos. ela é filha do Do Antônio, Antônio, tá? Do Antônio e de sua mãe, que é a Valéria. Valéria, tá? E aí, Jaque, como é que fala? O Joseval, você teve, assim, você é próxima dele? Você tem alguma relação com ele? Assim, ou é muito distante? Como é que é? Então, meus pais se separaram, eu tinha por volta de 6 anos de idade, quando Tá, ele saiu de casa. Eu fiquei um bom tempo sem ter contato com ele, só que depois do apoio do meu avô, que foi quem deu esse suporte de pai na minha infância, a gente conseguiu localizar ele, né? Foi atrás, conseguimos localizar. Aí desde então eu tenho um relacionamento com ele assim bem bem, distante, sim, né? No início, até assim na minha adolescência, eu tinha um pouco de revolta, né, em relação a sim, aquele sentimento de abandono que eu tinha sim, dele. Mas aí depois da juventude, né, para o momento atual, eu fui tendo esse processo de perdão, né, com meu pai. sim, Então hoje eu vou atrás dele, eu procuro mais, sim, visito, hoje ele é casado, sim, visito a casa dele, mas assim, é sempre um relacionamento assim onde a gente não tem muito o que conversar, não tem assunto porque ele não participou das fases da minha vida. sim. Então, é algo bem distante E mesmo. ele mora em Goiânia. Ele mora em Senador Canedo. Ah, tá, entendi. Sua mãe e o Antônio moram em Goiânia. Sim. Tá. E, Jaqueline, me conta uma coisa. Como é que foi a infância da Jaqueline? Foi brincando na rua? O que você gostava de fazer? Era boneca ou não era boneca? Era o quê? Como é que foi assim? Brincava mais com os primos, mais, sei lá, com as amigas? Como é que foi isso? Então, meus primos todos eram mais velhos, então eu fui uma criança meio sozinha, assim. Então, eu acostumei a brincar sozinha. Minha mãe sempre trabalhava muito, porque éramos só nós duas. E aí ela tinha que sustentar a casa, né? Tinha que cuidar de mim, então ela sempre ficava muito ausente. Então eu me virava sozinha, né? Tipo, tinha que fazer tarefa sozinha, ia pra escola com vizinhos, ou com a minha avó, que às vezes ficava meio que dando um olho, assim, que eu ficava Sim, sozinha em casa. sim, Mas, assim, brincar mesmo, assim, é com algumas colegas da rua, assim, mas bem próximas, porque minha mãe sempre teve esse cuidado, né, de sim, selecionar com quem eu brincava. sim, E era isso, mas eu sempre fui uma criança mais isolada, assim, acho que até isso é um pouco do meu temperamento, né, que eu gosto de ficar no meu cantinho, de ficar mais sei. sozinha. E acho que tem relação com a minha infância também, porque eu me acostumei a ficar sozinha, né, a me Uhum, virar sozinha, assim, nesse sentido. sei. E sua mãe trabalhava com o quê, Jaque? Quando eu era criança, minha mãe já fez de tudo, assim, ela já teve salão, ela já trabalhou em restaurante, de diarista, enfim, várias coisas, assim. Já Tá. teve várias E mudanças. aí, quando você fala que você ficava sozinha, era tipo com que Quando idade? ela estava no restaurante, era quando eu era bem criança mesmo. Foi assim que ela começou a se relacionar com o meu padrasto, que ela saiu do restaurante e ela abriu um salão. E Tá, aí foi mais ou menos assim com uns 8 anos de idade, 9 anos. tá, entendi.
E era essa época que você ficava mais sozinho em casa e tal. Antes disso até essa época. Tá, antes disso, o que, uns 6 anos? Uns 2, 3 anos eu fiquei assim. Que foi com Antes 6 de 8, anos. com Isso, 6 anos, tá. aham. Então, com 6 anos, você ficava sozinha. E você já era meio Caxias, assim, Jaqueline, na escola? Você tinha boas notas Sim, ou sempre. não? Você tinha Sempre boas fui notas? boa aluna, Você... sempre era representante de sala, sempre tinha mais amizade com os professores do que com os alunos. Uhum, Acho que até por eu não me enturmar muito, geralmente o pessoal não tinha muito a personalidade que eu tenho, então eu não conseguia me encaixar muito nos grupos. sim. Então eu sempre me relacionava mais com os nerds assim da sala e os professores. Tá. E a época de escola, você tem boas recordações, assim, de estudando? Você gostava da escola e tal? Gostava. Estudava? Sim. Eu fiquei todo o ensino fundamental em uma mesma escola, então eu tive uma história muito longa lá nessa escola. Como é que Me era o nome da marcou escola? no Honestino Monteiro Guimarães. Uma escola Onestino. municipal mesmo. Tá. E era legal a escola? Muito legal. Muito boa e tal? Você Sim, tem até boa? hoje eu tenho amizade com os professores de lá, da época, os diretores. Que legal. E aí depois de lá? Aí de lá eu fui fazer o ensino médio no José Lobo. E fiquei os 3 anos lá no ensino médio. E aí logo em seguida eu fui para a faculdade, que eu estudei na Unianguera. Hoje Uni Goiás, né? Ali na Cidade Jardim. E quando você foi fazer faculdade, você fez administração, né? Administração. E o que te levou a fazer administração, assim? Você tinha alguma referência de alguém ou você gostava mesmo do tema? Como é que foi esse negócio de fazer administração na época? Na verdade é porque eu já trabalhava na área administrativa, né? Tá. E eu queria muito crescer, desenvolver, e eu sabia que eu precisava de uma graduação, né, para ter mais oportunidade. Naquela época a gente tinha um pouco dessa coisa, né, tem que ter uma faculdade, não importa qual seja. E aí eu meio que fui assim já na mesma linha do que eu já tinha experiência, do que eu gostava, que era a área administrativa. E você estava trabalhando aonde na época? Você estava no terceiro ano trabalhando? Segundo ano do segundo grau? Sim, eu trabalhei Começou a trabalhar eu comecei a trabalhar com 15 anos, 15 como anos. jovem aprendiz. Na verdade, Tá. antes disso, eu trabalhava informalmente. Sim. Eu trabalhei com meu avô trabalha como feirante, como técnico eletricista, faz alguns consertos de eletrodomésticos, então ele fazia feira. Esse avô é materno ou paterno? Materno. Tá. Que é o mesmo que eu te disse que cuidou de mim na infância. Certo. E aí eu ajudava ele na empresa Ele morava dele. perto da sua casa, assim? Por isso Ao lado. Então aí ele dava esse apoio. Sim. Ele e sua avó materna. Uhum. Tá. E aí você falou que ele era feirante de vender alguma coisa na feira ou não? Ele vendia peças e ele também pegava as coisas para consertar. E aí, tipo assim, ele pegava, né, e entregava na próxima feira, digamos assim. Então a gente fazia esse trabalho de tanto prestação de serviço de consertos quanto venda de peças na feira. Sim. E você também conseguia consertar as coisas assim que vinham ou não? Não, eu Você fazia lembrava? a gestão, digamos assim, da Entendi. empresa. Eu atendia os clientes, eu fazia pedido, ele pedia peças em São Paulo, então eu já fazia esses pedidos para ele. Entendi. Recebia os pagamentos, fechava o caixa. Você era o braço direito e esquerdo do seu avô lá, na época. Tá. E aí, como é que é o nome dele? Sebastião. Sebastião. E aí era só o Sebastião e você, assim, na operação, assim, digamos. Tinha minha avó também. Sua avó também ficava junto. Que ficava me auxiliando, mas essa parte mais administrativa, digamos assim. De fato, de organizar as coisas, era você que fazia. Sua avó já não fazia, assim. Não, ela ficava mais ele dando um apoio e tal, um apoio moral ali mesmo. Sim. Uma presença ali de estar junto e tal. Uhum. Entendi. E sua avó, como é que ela chama? Maria. Maria, tá. E aí, Jaque, beleza, esse foi o primeiro trabalho que foi meio que informal, né? Que você começou com o quê? Com uns 13, 12 ou não? 12 anos. 12 anos. Com uns 3 anos ali trabalhando com seu avô desse jeito. Foi. E aí você gostava de fazer aquilo, já estava de estar junto ali e tal. E aí você trabalhava com ele, como é que era a carga horária? Porque você ficava, querendo ou não, você ficava na escola, nessa época você estava na escola de manhã ou à noite? Era de manhã. De manhã. E aí você trabalhava com ele à tarde, de Algumas vezes durante a semana à noite. E à tarde eu cuidava da casa, né, para minha mãe, no caso ajudava muito a minha mãe em casa, à noite trabalhava às vezes com meu avô. Sim. E no fim de semana. Aí no fim de semana era sábado 2 feiras, uma de manhã e uma à tarde, e no domingo uma de manhã. Tá. Então eu trabalhava praticamente 24 horas, inteira, tipo 24 horas de trabalho. Sim. Entendi. Ô, Jaque, então aí beleza, aí chegou com 15 anos, você foi trabalhar no Sesc. No como Sesc. jovem aprendiz. Tá.
E jovem aprendiz, como é que foi? Como é que foi esse negócio? Você se inscreveu lá? Você viu que o SESC estava anunciando jovem aprendiz lá, você quis entrar? Como é que foi a dinâmica? Na verdade, nessa época, eu estava assim, no desespero. Preciso trabalhar, preciso trabalhar. Por que você estava desesperada? Porque a minha mãe não conseguia me Sustentar, ajudar assim. da forma que as coisas que eu precisava. Eu tava mocinha, né? E quero Sim. comprar uma coisa nova, quero, Sim. sei lá, roupa, calçado, alguma coisa E assim. como é que eram as conversas com sua mãe? Tipo assim, mãe, eu queria um brinco, sei lá, queria um sapato. Aí sua mãe falava como? Filha, não tem condição. Como é que era essa... O que ela Na falava? verdade, assim, eu não pedia muito, porque Sim. eu sabia que ela não tinha. Eu sempre fui muito compreensiva nesse sentido. E aí, assim, ela... É o que ela vivia falando, né, filha? Olha, se eu tivesse condição, né, te dava. Porque às vezes eu falava, nossa, sei lá, lançou uma sandália tal, uma roupa tal, queria comprar. E aí minha mãe falava, filha, eu não consigo, né, e tal. E aí, assim, eu sempre entendia. Eu não gostava de constranger minha mãe, assim, porque ela já se dava tanto, né? Sim. Então eu acho que era até injusto da minha parte eu cobrar isso dela. Sim. Então eu comecei a correr atrás de alguma coisa, né? Sim, então foi um pouco nessa fase que você estava mais virando mocinha, você falou, cara, eu preciso ajudar aqui, quero comprar algumas coisas minhas e tal. E aí você viu uma oportunidade do SESC de jovem aprendiz, foi isso ou não? Então, aí eu comecei a procurar até em supermercado, na região, assim. Entreguei currículo em muitos lugares. Só que eu era menor de idade, então, assim, era muito difícil encontrar. Naquela época ainda era muito, assim, né, difícil. Então, aí... mas naquela época você pegou o currículo, o que você botou de currículo? Tipo escola mesmo? E botou a experiência do seu avô também? Com vendas, atendimento, né? Coloquei de uma forma mais bonitinha para tentar conseguir e fui tentando. Mas naquela época, essa questão de trabalhar, por exemplo, menor de idade, assim, eu falo na lei, era já um peso, assim, já? Tipo assim, porque teve uma época que nossos avós, sei lá, trabalhavam com 8 anos, estava tudo certo, não tinha nada disso, né? Não, já era. Nessa época já era um negócio que era meio... Tinha que ser como jovem aprendiz. Entendi. Aí tinha que ser uma empresa que tem programa, né, de jovem aprendiz para me pegar por esse programa. Tá, mas aí conta a história, na verdade. Você começou a jogar currículo pra galera e tal? Foi. Aí eu não lembro onde, que eu vi que tinha esse programa do SESC. E aí eu fui, liguei pro meu pai, minha mãe trabalhava muito, não tinha tempo, meu pai trabalhava um dia sim, um dia não, então na folga dele ele tinha disponibilidade. Seu pai se fala Antônio? Não, aí foi o meu pai biológico tá. mesmo. Então voltei um pouquinho só para eu pegar de novo. Como é que foi? Você estava mandando currículo pra galera, para supermercado, e nada etc. deu certo. Nada tava virando. Tá. Isso, aí eu soube, eu não me recordo onde, eu soube que tinha esse programa do SESC. Tá. E aí, na época, era assim, uma dificuldade. Você tinha que ir lá no centro, pessoalmente, preencher uma ficha na mão. Não era igual hoje, que você faz um cadastro no site. Sim. E aí eu falei, pai, eu preciso que o senhor me leve lá. Enfim, eu preciso trabalhar, eu preciso que o senhor me leve. Não expliquei muita coisa, porque a gente não tinha muito assim. Ele, não, tudo bem, filho, eu te levo. Aí ele foi lá, me buscou de ônibus lá em casa, e a gente foi lá pro centro. E você tinha 15 anos? 15 anos. Tá. Aí a gente foi lá no prédio, lá no centro, e aí chegou lá, foi engraçado, né? Porque aí meu pai queria entrar comigo, né, na sala. Aí a moça falou assim, não, o senhor pode ficar aqui, aí daqui pra frente ela vai sozinha, que aí ela vai preencher a ficha sozinha, enfim, falar comigo um pouco pra gente entender. E aí, o senhor pode aguardar aqui fora. Aí ele ficou meio assim, né? Que tipo, nossa, minha filha tá crescendo e eu nem vi. E aí eu entrei, preenchi essa ficha. Aí eu fui chamada pro processo. E assim, foi o meu primeiro processo seletivo e, assim, eu acho que é o que me marcou pro resto da vida, porque foi muito difícil. Eram umas 100 pessoas para concorrer 15 vagas. Então, assim, foi bem difícil. Foram 5 etapas. Daí eu fui passando de etapa em etapa. Quando eu cheguei na última, aí eu descobri que eu tinha passado, né? Que já ia para a parte de direcionar para qual unidade eu iria. Nossa, eu fiquei muito feliz. Foi uma realização muito grande para mim esse primeiro emprego, porque representou eu sair, né, assim, do zero, porque eu estava na informalidade, trabalhando assim só com meu avô, e eu queria entrar no mercado de trabalho de fato, né? Sim. Então, e porque eu também precisava muito. Então, foi uma coisa que eu fui atrás, sozinha, consegui. Então, foi uma conquista importante na minha vida. E aí, lá você passou lá no meio dos 15, então? Passei. Passou. E aí, como é que foi o processo? Você falou que foi difícil. O que era o processo seletivo? Eu falo assim, o que eram as perguntas? Você lembra desses detalhes? Assim? Foram 5 etapas. Eu lembro que teve etapa de prova. Mas isso, vários dias, então? Vários dias. Ah, tá. Aí você passava, eles te ligavam para você ir para a próxima. Entendi. Então, assim, era várias vezes eu fui lá, foram 5 vezes. Entendi. Fora a 6ª, que já foi a entrevista direto com o gestor da unidade que eu iria.
Tá, Mas era meio que já estava selecionado, era só para decidir para onde que eu ia, Tá. qual unidade. entendi. Mas e aí você falou que o processo seletivo foi prova, o quê? Prova, teste psicológico, teve dinâmica de grupo, várias etapas, assim. Eu sei que foram umas 5 etapas e todas elas eram diferentes umas das outras. Entendi. De prova, a teste, a dinâmica, teve uma que a gente teve que fazer meio que uma simulação mesmo, de que a gente estava no trabalho e aí tinha uma situação e aí o que a gente fazia, enfim. Teve várias Entendi. etapas. E você conheceu, e a galera que passou junto com você, você fez amizade com alguém, ou assim, ou não? Fiz, assim, alguns que ficaram nas mesmas unidades que eu fiz um pouco mais de amizade, a gente tem um pouco de contato, assim, nas redes sociais. Acabou Sim. que depois foi cada um para um lado. Com um canto, Mas, né? assim, sei mais ou menos como é que tá cada um. Entendi. Mas eu nunca fui muito de muitos amigos. Sim, Mas eu tenho contato com alguns ainda. entendi. E dessa galera que tá lá, que participou do programa depois, na verdade, assim, vocês foram, todo mundo passou passou por mesma coisa, né? Era jovem aprendiz dentro do SESC, trabalhando Dentro do pro SESC. SESC. Isso. Tá. Mas Aí, cada um ia para uma unidade, porque tem escola, tem Tá. o SESC Academia, e você foi pra qual unidade aqui? Aí, lá eles fazem um rodízio, né, digamos assim. A gente passa por 3 unidades. Entendi. Eu passei pelo SESC Centro, que é a administração mesmo. Passei pelo de Campinas. Começou lá no centro. Foi. Tá. Aí passei pelo de Campinas, que é onde tem academia, odontologia. E depois eu fui pro último que eu fiquei foi o Cidadania, que é a escola. Tá. E qual que você gostou mais? Eu gostei mais do de Campinas. Que era o da O da academia. Da academia. Academia literalmente, Natação, musculação, tal. também. Uhum, Tá. Tem natação também. Entendi. Você gostou mais de lá. Gostei mais de lá. Por quê? Eu acho o ambiente era muito legal, assim, de trabalho, as pessoas. A minha supervisora lá, a gente se tornou, assim, tão próxima que nessa época que eu tava lá, eu sofri um acidente de moto, assim, dela me visitar no hospital e tudo Legal. mais. Então, assim, são pessoas que marcaram, sabe, a minha Como é vida. que ela chama? Maria Tereza. Essa você tem mais contato hoje? Tem. A gente até almoçou juntas lá, quando eu tava no Milão, a gente almoçou, porque ela fica agora no Faisalville. Ah, tá. Aí uma vez a gente foi almoçar juntas, a gente ainda Ela tem continua contato. no SESC? Continua. Olha só. E aí você ficou quanto tempo no SESC? É 2 anos o contrato. Não 2? renova. Ah, tá. Aí lá é assim, como é processo seletivo, quando finalizou o contrato eu ainda não era maior de idade. Então eu poderia aguardar ser maior de idade para participar de um processo para uma vaga CLT normal, né? Sim. Só que acabou que a minha vida foi para outro rumo. E o que você ganhava naquela época lá de jovem aprendiz? R$ 490. Isso durante os 2 anos completos? Uhum. Não aumentou nada? Não. R$ 490. Tá. E naquela época esse dinheiro era dinheiro pra caramba pra você, né? Você fazia muita coisa assim. Sim. E Jaque, pergunta. Aí tá, 17 anos você finalizou lá e tal. E o que você foi fazer? Você, nessa época você já estava na faculdade? Você entrou na faculdade com quantos anos? Formei com 22... 18? 18. Tá. 18, Então de 17 para 18 ali, teve um gapzinho ali, ou você já saiu de lá e já foi trabalhar em outro lugar? Como é que foi isso? Então, quando eu saí do SESC, não, na verdade eu acho que eu já estava entrando na faculdade. Tá. Porque aí eu lembro que logo em seguida eu comecei a fazer um estágio, que foi numa escola. E aí esse estágio eu já entrei logo após o SESC. Então foi depois do SESC que eu trabalhei nessa escola, na secretaria. Fiquei 6 meses lá. E aí dessa escola, a dona da escola até tentou me contratar, só que assim, o ambiente lá... Não era bom. Eu não gostei muito da área escolar. Aí eu falei que eu não iria ficar, que eu já tinha encontrado uma outra oportunidade, que foi no IEL. Que aí eu fiz estágio lá também por 1 ano, acho que nem chegou a dar 1 ano, quase 1 ano. Aí fui pro IEL e lá eu trabalhava com recrutamento e seleção de vagas para estagiários. Uhum. E aí de lá do IEL eu fui para a Cremi, que era uma indústria de produtos alimentícios. E aí a Cremi estava entrando em recuperação judicial na época, e aí foi quando eu vim para a Solotec, porque aí o meu pai
falou que estava precisando de uma pessoa na Solotec. Na Sim. época não tinha ninguém no time administrativo da Solotec, porque a Raquel e a Roberta, né, que é da HL, fazia um pouco do trabalho da Solotec. Sim. E aí eles falaram que estavam precisando. Aí meu pai entregou o currículo para a Marinalva. E aí o Vlad e o Silvano, na época, me chamaram para entrevista e aqui estou. Entendi. Quanto tempo já na Solotec? Vai fazer 7 anos, em 7 fevereiro. anos, tá. Você entrou quando? Que dia de fevereiro? 4 de fevereiro de 2019. De 2019. Tá. E aí, Jaque, só para entender o seguinte, desses trabalhos que você fez, SESC, depois Colégio. Colégio era a galera mais velha ou mais nova? De criança. Criancinha? Educação infantil. De educação infantil. E era um colégio particular? Particular. Era qual o nome do colégio? É o Colégio Victoria Figueiredo. Ah, tá, Victoria Figueiredo, eu sei qual que é. Até T10, T1, uma coisa assim. Eu sei de nome, eu não sei nem onde fica, mas tá. Aí depois o colégio, depois IEL, depois CREMI, depois Solotec. É essa a sequência. E desses trabalhos todos assim, teve alguma coisa que você, sei lá, igual você falou da chefe lá, Ana Tereza? Maria Tereza. Maria Tereza, que você comentou que foi uma pessoa que você gostava e tal. Teve algumas histórias algumas pessoas que você tinha como referência, ou então, sei lá, ou alguma cadeira que você sentou que você falou, nossa, aqui pra mim sei lá, tô muito feliz aqui, eu morreria fazendo isso, alguma coisa desse tipo, assim? Teve algumas situações assim pra você poder compartilhar? Sim, no IEL, eu imaginava que eu não ia sair de lá nunca, sabe? Eu gostava muito de lá. Na época eu era estagiária e o ambiente lá é muito legal. As pessoas lá têm esse costume de, tipo, é aniversário, aí coloca bilhetinho na mesa, todo mundo levanta para cantar parabéns, o pessoal é muito unido. É um lugar muito legal, assim, de trabalhar, sabe? Sim. E eles dão muita educação, né, lá também, investem muito em educação, inclusive dos estagiários também. Sim. Então a gente era muito envolvido nas coisas, era muito legal. Sim. Só que acabou que, assim, eu me dediquei muito para uma vaga específica num departamento específico lá, que era a parte de cadastro, na parte cadastral e contrato de clientes, né? Captação de clientes para o IEL. E aí, na época, eu estava na parte de seleção. E aí, eu estava tentando ir para esse departamento. Aí, eu fui para esse departamento ainda como estagiária. E aí, na época, surgiu uma vaga para efetivação. E assim, eu falei, nossa, é minha chance, né? E aí, assim, eu apostei tudo nesse processo seletivo. E aí, acabou que aconteceu de vir uma pessoa que estava há menos tempo que eu na empresa, né? Que tinha uma certa proximidade com a gerente na época. Enfim, aí acabou que eu não fui selecionada. Eu acho que eu me frustrei tanto com isso que eu perdi, assim, total a vontade de ficar lá, sabe? Tanto que eu nem finalizei o meu contrato. Eu cheguei na minha supervisora e falei, olha, eu não consigo ficar aqui porque eu tinha dedicado, sabe, tudo. Eu era muito competente, assim, muito empenhada e acabou que eu percebi que... Foi uma sacanagem. Foi uma sacanagem, porque eu tava mais apta, assim, olhando tecnicamente de tempo e tudo mais. Tudo era pra você ter ido pra vaga e deu uma furada de fila, assim. E tanto que essa pessoa que foi selecionada, passou 3 meses, ela saiu da empresa. Nossa. Eu soube. Então, assim, foi uma decisão muito ruim, total. Entendi. E aí acabou que eu saí, eu falei, não era pra ser, e aí... Sim. Mas assim, é um local onde quando eu entrei lá como estagiária, eu pensei, meu Deus, eu quero morrer aposentar aqui nessa empresa. Que legal, cara. Bom saber disso. E lá tem, só para entender, porque eu não conheço muito, o nome eu sei, IEL, é de estagiário, né? É uma empresa ele faz o intermédio. Para existir um estágio, tem que ter uma empresa, né, que vai contratar, um estudante, uma instituição de ensino, e aí tem uma empresa que faz esse intermédio entre as três. Que tem o CIEE, tem o IEL, tem algumas outras hoje já no mercado. E aí o IEL faz isso, ele capta a empresa que quer contratar o estagiário, ele seleciona o estagiário para a empresa, e ele faz essa credencial com a instituição de ensino também, para fazer esse contrato entre as três partes. Entendi. Então, e o IEL é uma empresa privada ou ela é pública? Pública-privada? Faz parte do sistema FIEG. Ah, então é Entendeu? meio que mista, assim. SESI, Senai, IEL, todos são do mesmo sistema. Entendi. E hoje, por exemplo,
Eu acho que até a gente contrata aqui pelo IEL, né? Você sabe me dizer ou não? Porque a gente contrata estagiário que às vezes eu acho que é pelo IEL, se eu não me engano. Eu não... Ah, Você não Soltec sabe? não tem, né? Estagiário eu não sei. Tá. Mas só para entender, qualquer estagiário, por exemplo, estagiário de agronomia eu posso contratar Sim, lá? sim, tudo. Qualquer área? Qualquer área. Jovem Entendi. Aprendiz também eles fazem. Ah, é? Uhum. Entendi. E aí, e eles são, por exemplo, eles são competentes assim no que eles fazem para poder Demais. trazer um estagiário assim que seja alinhado com a empresa. Eles têm esse tipo de, é assim que funciona mesmo o negócio, ou é um negócio que é meio aleatório, pega uma pessoa boa lá, que todos são bons lá, e joga nas empresas que eles buscam? Como é que é esse match que vai dar entre a Então, empresa e o estagiário? Quando a empresa solicita o preenchimento de uma vaga, ela passa todas as especificações, né, para o IEL. Olha, eu quero uma pessoa assim, enfim, às vezes, assim, até uma coisa que não pode, a gente, quando vai selecionar, a gente não pode citar algumas informações, mas acaba que a empresa passa alguns detalhes para o IEL de exatamente como ele quer a pessoa, né? Se quer um homem, uma mulher, enfim. Aí o IEL pega todas essas informações, ele divulga no site, e aí tem um site onde o estudante se cadastra. Sim. E aí, por exemplo, eu faço administração. E aí eu entro lá e tem uma vaga para a Solotec na parte de administração. Sim. Aí eu olho a vaga e eu me interesso, eu me candidato. Sim. Aí, geralmente, o pessoal entra em contato, aí confirma, aí o IEL faz toda essa parte de selecionar e de levar o estudante até a empresa. Tá. Aí, quando fecha, realmente a empresa faz a entrevista, vê se realmente é aquilo, aí fecha o contrato. Mas eles fazem meio que esse pré-filtro, assim, para entregar para a empresa exatamente o que eles estão procurando, e aí eles fazem só a entrevista final. E eles ganham, o valor que é remunerado é um valor tipo da contratação ou percentual do contrato todo? Percentual. Do contrato. Do contrato. Se o estagiário, qual que é o período mais ou menos estagiário que fica, médio? Pode ser de 6 meses a 2 anos, mais ou menos. 6 meses a 2 anos. Uhum. Tá. Porque aí não caracteriza vínculo. Tá. E Jaque, depois dessa história do IEL, tem mais alguma assim? Teve algum chefe, alguma chefe, sei lá, teve alguma experiência no trabalho, seja na escola, seja no próprio SESI, lá, sem ser a Maria Tereza, né? Tem mais algum caso que você lembra assim com carinho? Ou então, enfim, algum aprendizado também, não precisa ser necessariamente uma coisa boa, né? Até porque a do IEL não foi no caso, né? Mas assim, tem alguma coisa legal que você lembra da história, assim, pra você compartilhar, não? Olha, assim, ainda, por exemplo, sobre o IEL, né? Eu falei, realmente uma história triste, mas tem histórias felizes triste também. Não, na verdade foi muito bom, foi boa. Você gostou pra caramba de lá. Você tem carinho pelo negócio ainda, até hoje. Sim. Eu olhava os gestores, né, os supervisores lá de departamentos, eu mirava muito isso. Eu tinha muita vontade de chegar, né, lá. E aí, assim, quando eu via, né, como eles lidavam com as pessoas, fazia essa gestão de pessoas, eu sempre tive essa tendência de ir para a parte de gerir pessoas. E isso é uma coisa, assim, que eu não entendo porque, não sei se isso é vocação, mas eu corria de ficar na frente das coisas e, de alguma forma, eu estava na frente das coisas. Isso na igreja, em casa, na faculdade, no trabalho. Então, assim, sempre, de alguma forma, a vida vai me levando, assim, pra frente de alguma coisa. E eu sou muito tímida, e aí você fala à frente da coisa como se fosse um chamado tipo, pra liderança. Isso. Entendi. É uma coisa que você tenta correr, mas o povo te puxa, assim. Entendi. E tipo, querendo ou não, quando você estava no IEL, você tinha esse olhar assim, de que um dia eu quero estar lá. Isso. Mas ao mesmo tempo meio que negando isso também, porque você não queria também às vezes estar lá na frente, sei lá. Essa parte de estar à frente, ter que falar em público e tudo mais, essa parte me deixa um pouco assim. Mas assim, essa parte de gestão, né, de gerir, né, eu gosto dessa parte de gestão. Tanto que quando eu fiz administração, eu fui me apaixonando pelo curso. Depois eu entrei só porque eu queria ter alguma coisa, mas aí eu fui gostando do curso ao longo do desenrolar da faculdade. Tá, e aí você fez a faculdade, vamos entrar na faculdade. A faculdade foi boa, você gostou, os professores eram bons, os alunos, a turma era boa, tal, foi uma época boa? Foi, assim, né, como acho que a maioria dos cursos,
começa uma turma cheia e aí no final acaba formando, sei lá, 19 de 50. Mas foi um período legal, foi um período de muito aprendizado, de muito sofrimento também, porque eu trabalhava, estudava, então fim de semana não tinha vida, mas foi uma época legal. Eu fiz bons amigos que até hoje eu tenho contato, os professores também. Uma delas, que foi a minha coordenadora de TCC, inclusive a gente foi na Verdilog, o meu TCC eu fiz sobre a Verdilog, eu não sei se você sabe. Não sabia não. Eu fiz um estudo de caso da Verdilog, a gente chegou a ir lá falar com o Arthur. Então, assim, essa professora, ela foi até no meu casamento, assim, pra você ter noção do tanto que a gente se aproximou. Era professora. Beleza, você teve essa história com a professora, você fez o negócio de logística. Eu queria entender agora, você formou na faculdade, você falou com 22 anos. 22. Então, você está com 27, você formou, você estava na Solotec já, né? Uhum. Tá, então você fez a tese, seu TCC foi lá na Verdilog. Tá. Aqui na Solotec, como que você encarou o trabalho desde o início? Como é que você olha para a Solotec? O que você enxerga da Solotec? Os desafios? Inclusive, agora recente, eu meio que te coloquei dentro de um novo desafio, né? Assim, de uma forma meio até informal, né? Mas, assim, de fato, querendo aproveitar ao máximo essa capacidade sua que você tem de execução, né? E que é uma coisa que a gente tem sentido dificuldade no nosso time, né? No nosso time que eu falo, assim, de forma geral, até eu me incluo nisso. Então, nesse sentido, trazer você para esse desafio do marketing, de executar as coisas, eu acho que é mais um desafio aí que está lançado na sua cabeça, aí, né, no seu coração, mas eu gostaria de ouvir um pouco assim, dos desafios que você enfrentou desde que você entrou na Solotec e e como que você está olhando para isso, assim, né, para esse tempo na Solotec e, de forma geral, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos enfrentando, as possibilidades, etc. Fala um pouquinho aí, experiência Solotec. Então, quando eu entrei na Solotec, não existia departamento administrativo aqui, né? Porque eu fui a primeira do departamento. Então, assim, a gente nem tinha um escritório. Foi, assim, um pouco desafiador, porque eu ficava meio que jogada, perdida, sem saber para onde eu ia. Sim. Fiquei um tempo aqui na HL, aprendendo com as meninas, né? A Raquel, Roberta, a Teles. Sim. E aí, depois eu fui para Agroatacado, fiquei um tempo com a Fernanda. E... assim, era um pouco difícil, porque como não existia nada, então eu tive que aprender tudo do zero, criar os processos tudo do zero, e às vezes o Vladimir, muito, assim, ele chegava e ele falava assim, fatura não sei o que, e virava as costas e eu, meu Deus, eu chorava, porque eu ficava com medo de não saber fazer, de fazer errado. Sim. Mas eu ia atrás, tentava, enfim, foi muito desafiador, muito mesmo. Sim. Os primeiros... eu digo, acho que 1 ano, assim, eu passei muita dificuldade. Mas aí acabou que vai fluindo, né? Fui entendendo como que ele pensava, o que ele queria. Sim, Jaque, me conta um pouco da Solotec. Desde que você entrou aqui, você estava comentando que você teve um trabalho que começou do zero, então você teve que aprender um pouco de tudo. Você falou que até chorava, né? Porque estava entendendo um pouco como é que era a dinâmica com o Vlad, como é que ele funcionava, foi entendendo mais o jeito dele. E hoje, assim, como é que você enxerga, né? Hoje, que não, você deve dominar bem já, né? Tudo que você faz ali. Como que você enxerga, assim, a Solotec, as oportunidades que a gente tem como empresa, os desafios? O que você diz aí desse momento? A Jaque hoje na Solotec. Eu acredito que, assim, como você disse, né? No começo eu sofri bastante para dominar como eu domino hoje, para chegar e fazer, às vezes, um monte de coisa ao mesmo tempo, porque, assim, eu não tenho mais que sofrer para fazer algumas coisas. Às vezes eu faço até meio que no automático, assim, do tanto que... pelo tempo, né? Pela experiência. Às vezes tem uma noção ali de uma situação que pode dar errado com algum tipo de processo, questão de processos de notas, enfim, com clientes, alguns processos que podem dar errado de alguma forma, que às vezes o pessoal que entrou agora mais recente, eles não têm muito essa malícia, assim, devido não ter muito tempo de contato com a operação. Sim. Então, acaba que muita coisa eu pego, assim, no ar bem rápido, justamente pelo tempo, né? E por ter acompanhado a empresa desde o começo. Tudo que foi mudando, a questão dos produtos, né? E, então, assim, eu tenho um pouco de noção de tudo.
Hoje, mas ao mesmo tempo, toda hora muda. Sim, Então toda hora muda, sempre tem. Igual agora a gente está nesse processo de mudança total de cultura, né? De estratégia. Então, assim, novamente a gente volta a sentir aquele frio na barriga, né? Aquela sim, dificuldade ali para tentar entender exatamente onde a empresa está querendo chegar. Mas, assim, na minha cabeça, as coisas parece que é mais simples, assim. Eu sim. simplesmente tento entender o que a empresa quer e eu tento fazer da melhor forma que eu consigo e faço. E é isso. Assim, eu não sofro muito como era no começo, por não entender muito. Então, Sim, hoje, como eu tenho a base, qualquer coisa que vier, eu vou me adaptando, eu acho. sim, sim. Penso nesse sentido. Boa. E hoje eu estava conversando um pouco com o Anthony sobre como é que vocês se encontraram, né? E aí ele contou um pouco assim. Queria que você contasse como é que foi esse, como é que você conheceu o Anthony, né, que é seu esposo, e, enfim. Bom, o Anthony, Não, beleza, é isso, pode falar, a vai lá. gente se conheceu, assim, numa fase onde eu já estava meio que, digamos assim, descansada dessa questão de vocação. Teve uma época que eu sofria muito. Ai, meu Deus, o que, que vai ser de mim? Não sei o quê. Teve crise vocacional. Achei que. Acho que até no meu casamento, não sei se você se recorda do padre ter falado. Eu achei que você ia ser uma irmã. Porque, tipo assim, eu tinha essa crise vocacional. Sim, mas você Mas chegou a fazer um caminho assim? comecei um vocacional numa comunidade. Nem me recordo o nome da comunidade, umas irmãs lá do Acre, tipo assim, uma coisa bem Sim. aleatória. Mas Mas você chegou a ir lá pro Acre ou você fazia aqui de não, Goiânia? elas têm uma base Ah, aqui. entendi. Aí eu comecei a Você fazer, fez quanto tempo? acho que uns 6 meses, mas eu era muito novinha. Com Então, que assim, idade isso? Tipo acho que 15, eu tinha 16? uns 15 anos. Tá. Aí acabou que ela mesma me disse, eu acredito que é, não é isso. Eu acho que é bom você discernir melhor, né, e tudo E você ficou mais. uns 6 meses morando lá ou você fez esse caminho tipo de ir lá de vez Ir em lá, quando, eu ter umas ia lá, direções? isso, tinha Entendi, direção, aí entendi, tinha as orações que eu tinha que fazer, entendi. Tá. mas foi E uma foi só experiência isso, e legal. foi só essa experiência assim que você teve Sim, de ir mesmo pra tentar ver se era essa a sua vocação. sim. Aí eu comecei a fazer direção também, uma época com um sacerdote. Só que até ele me disse também que isso Que era não, muito. aham, Acho que não era meio que era. trauma ou alguma coisa assim. Sim, E eu queria fugir da minha vocação, que de sim, fato é o matrimônio. E sim, hoje eu tenho clareza disso, né? Cada vez mais. sim, Mas enfim, o Anthony a gente se conheceu numa fase em que eu tava assim, tudo bem, na hora que acontecer, vai acontecer, não tô preocupada com isso, nem tava pensando nisso, aí de repente aconteceu, né? Foi quando a sim. gente se conheceu, eu tava procurando muito desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual, era meu foco da época, assim. Uhum. E aí, você comentou comigo, né, sobre o Dr. Jorge, acho que você chegou a mandar alguma coisa, falou dele pra Na mim, época eu eu não mandei alguma lembro. coisa dele, Ah, foi talvez. uma Tá. imersão. A Tá. primeira imersão que ele fez, Origem, que chamava. Tá. E aí eu fiz essa imersão, gostei demais, comecei a seguir. E aí eu vi que tinha um grupo, né? A gente entrou nesse grupo em comum, eu entrei, ele estava no grupo também. E aí por lá a gente se conheceu. E aí ele começou. Eu curti a foto dele, porque era Uhum. assim, a dinâmica. Você entrava no grupo, você tinha que colocar uma foto, se descrever. E quem gostasse, né, de quem você é, da Sim. descrição, era pra curtir, alguma coisa se adicionar. Uhum. Eu nunca fiz isso, eu nunca pus foto minha, eu Nem foto você não colocou. coloquei, eu só tava lá meio que olhando mesmo. Aham. E aí eu curti a foto dele, gostei do que ele falou sobre a visão que ele tinha de querer crescer, família e Sim. tudo mais, achei legal, curti, mas esqueci também. E aí depois ele começou a conversar comigo, e, enfim, depois a gente não parou mais de conversar, ele veio aqui, a gente se conheceu, começou a namorar, e enfim, aqui estamos, 3 aninhos de Que casados. legal, que bacana. Ele contou até do bolo que você deu lá dele no shopping lá. É, Que é isso, já? Como é que você faz isso com o cara? Por eu, que você eu fez isso? tentei Foi dificultar, proposital? Me foi, conta a estratégia, vai lá, me conta a estratégia. pior que foi, porque assim, não sei, eu tinha uma impressão que os homens, assim, que eu conhecia, era muito folgado, era muito, assim, Sim, não queria nada com nada. sim. Então, desde o começo eu dificultei muito as coisas pra ele, tadinho, hoje eu tenho um pouco de dó. Mas Aham. eu dificultava muito, tipo, coisas assim, nem falar o nome dos meus pais. Quando ele veio em Goiânia,
ele ficava num hotel e, tipo assim, ele perguntava onde que é o setor, a casa que você mora. Não quer, você não precisa saber disso agora. Aham. E assim, eu dificultei muito as coisas pra ele. Sim. Quando ele vinha pra cá, eu só tinha um tempo no fim de semana pra ver e eu tinha curso, por exemplo, no sábado de manhã. Eu não deixava de ir no curso porque ele tava em Goiânia. Eu ia no curso, depois a gente saía pra sei lá, ir Ficar no junto, parque, né? alguma coisa Sim. assim. Então eu dificultei muito as coisas pra ele, assim, no E começo, esse pra dia... testar Sim. o interesse dele, sabe? Sim, e nesse dia do bolo lá foi isso também. Foi É, estratégia, vou dar uma cozinhada nele lá pra ver se ele quer mesmo. Aham, Tipo isso. isso. E aí ele disse que Mas você fez assim, só que o aí, pudim só metafísico e que tal, você ao encantou mesmo também. Ao tempo, mesmo eu tempo. fui lá, né, descobri onde ele ia ficar e tudo Aham. mais, fui lá, entrei, coloquei uns balãozinhos, Sim. coloquei o pudim, né, então assim, eu fiz um agrado, Sim, mas ele ficou o dia todo, de fato a gente só se viu à noite. sim, sim. Aí Ele ele tava ficou, contando, ficou apaixonado desde a primeira vez que viu e tal. Que bom, que legal. Muito bom, Jaque. Vamos lá. E que mais? Você falou de gestão de pessoas. Tem alguém, Jaque? Tem mais uma coisa pra te perguntar. Depois dessa pergunta. Sobre gestão de pessoas, tal. Tem alguém que você acompanha, assim, ou sei lá, alguém que você estuda, algum livro que você já leu? O que são as coisas que você já estudou, já leu, já viu, que você, às vezes, pô, alguém que você acompanha, que você admira e que você busca, sei lá, aprender o máximo dessa pessoa, enfim. Tem alguma coisa assim? Algum influenciador? Ou que seja um livro, ou que seja um curso que você fez, etc, sabe? Que te chamou mais, às vezes, para esse... Seja da gestão de pessoas, seja para a parte administrativa, de fato, para o seu trabalho mesmo, enfim. Tem alguém hoje, assim, que você acompanha, que você gosta de ver, que você aprende e tal? Algum livro, algum filme, na alguma verdade, série? assim, quando eu falo na parte de gestão de pessoas, eu fui meio que indo para essa parte na Solotec, acidentalmente ou providencialmente, não sei. Mas eu falo assim, eu gosto muito de comportamento humano, desenvolvimento humano, sabe? Mais Sim, essa parte assim de ver o desenvolvimento das pessoas. sim, Eu gosto muito de entender por que as pessoas pensam como elas pensam, entender de fato assim o comportamento das pessoas. sim, Hoje, assim, uma pessoa que eu acompanho muito nesse sentido é a Carol Rasch. Ela fala muito sobre inteligência emocional. sim. Eu, inclusive, faço parte de um programa dela, Uhum, que ela fala justamente sobre isso, para você, primeiramente, se conhecer, né, entender muitas coisas da sua história, e a partir uhum. disso você ir se desenvolvendo, e também sobre você perceber isso nas pessoas, até pra gente saber se relacionar melhor. Então, ela hoje é uma das pessoas que eu mais ouço, né, Referência, assim, assim. sobre isso. Carol Até Rasch. pelo jeito que ela é muito, assim, direta ao ponto, eu gosto Sim, muito da 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 abordagem dela. Ela é de abordagem. São Paulo? Ela é de Minas, De Belo Minas. Horizonte. Ah, que legal, vou pesquisar. É Hashi, é, é H-A-C-H-E. japonesa? Meio japa? Não. Não? Eu vou pesquisar lá e depois eu vou seguir ela também para dar uma acompanhada. Já, outra pergunta que eu queria te falar é desse projeto seu pessoal de Instagram e tal. Como é que começou isso e conta um pouco disso. Então, ainda em 2020, quando começou aquele boom assim do digital, eu comecei a ver algumas formas, né, de fazer uma renda extra, fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre essa questão do digital. Não deu muito certo, foi uma onda assim que eu entrei mesmo, que eu vi que não tinha nada a ver comigo, que não era pra mim. E aí eu até desisti e falei, nunca mais quero saber disso. E aí depois eu comecei a ver pessoas que faziam igual o trabalho do Wendel, né? A gente fez uma imersão com o Wendel Carvalho. E aí eu gostei muito porque ele não tirava a parte, ele não tratava só a parte do dinheiro, né? Ele fala também sobre o ser humano, sobre a espiritualidade, sobre a pessoa fazer o que tem que ser feito. Enfim, eu gostei porque ele não excluía o resto, né? As outras partes Sim, da vida humana. Então, eu sim, acho que fez mais sentido. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso. E aí eu percebi que, assim, eu tinha uma certa influência sobre algumas pessoas. Eu vi que pessoas me procuravam para, principalmente as minhas amigas, assim, na família, enfim. Muita gente me procurava para perguntar sobre postura, relacionamento, vida profissional, comportamento feminino mesmo, sim. enfim, algumas coisas nesse sentido.
Eu falei, gente, por que as pessoas, né, me procuram? E aí, num dos eventos que eu fui do Wendel, ele falou que você se encontra, né, no nicho, em alguma coisa assim, quando você percebe que as pessoas te consultam para aquilo. Então, naturalmente, aquilo é uma habilidade sua que você faria até de graça. Uhum. E aí eu percebi que isso era uma coisa que eu gostava de Sim, falar, e quando eu sim, começava não parava, enfim. sim, Então eu comecei a focar nesse assunto, né? De feminilidade, de relacionamento, de desenvolvimento pessoal, mais focado no feminino. E aí foi sim. onde eu comecei esse projeto falando mais sobre isso. E aí fez mais sentido. E ainda é uma coisa que está, né, em amadurecimento, que eu quero desenvolver, mas é mais como propósito mesmo. Porque eu Uhum. gosto, eu vejo, é uma causa que eu gostaria de ajudar a resolver no mundo. E é mais nesse sentido, assim. Uma Tá, coisa paralela mesmo, em relação a propósito. tá. E Jaque, pra, pra gente ir pro final, assim, né? Nesse questão da feminilidade, teve alguma mulher que você se inspirou mais, que você estudou mais, ou era uma coisa que já estava natural sua, assim, que você já tinha um olhar construído, né, no tempo, e você foi falando assim de forma muito natural, ou você ainda buscou, às vezes, essa própria Carol Racha era uma pessoa que já estava mais ou menos nessa linha, ou você tinha outras referências, como é que foi isso? Na verdade, eu comecei a estudar sobre isso pra mim. Sim, Porque eu percebi que, né, ao longo da minha vida, a partir do meu autoconhecimento, eu fui percebendo que eu fui impactada com toda essa história, né? De ser uma criança que fazia tudo sozinha, que teve responsabilidade muito cedo, então eu perdi muita parte da minha infância. Acabou que eu assumi essa postura, assim, muito de guerreira, assim, de... Enfim, eu fui me percebendo virou muito adulta muito cedo, masculina, assim, sim, em uma sim, determinada fase da minha sim, vida adulta. Não sei, não preciso depender de homem, essas coisas passavam pela minha cabeça de sim, alguma forma ou outra, né? sim, Acaba que todo mundo foi impactado com essa uhum, questão do feminismo, assim, de alguma forma. sim, E aí eu não queria, porque eu sabia que isso não era correto, que não era o ideal do que a igreja, do que Deus pensou, da família, da mulher, enfim, eu não queria. Então eu comecei a procurar estudar sobre isso, pra mim. e E aí o aí que eu que você fui. usava? Usava quem? Então, eu fui fazendo alguns cursos. Eu entrei numa academia de feminilidade da Nicole Freia. Ela é, acho que, a referência, assim, nesse assunto hoje no Brasil. Nicole Nicole Freia. Freira, Freia. Freia, não conheço não. Ela é a maior, assim, nesse É? assunto no Brasil hoje, Que de legal, vou feminilidade. pesquisar também. Depois me manda esse contato tudo aí que eu Tá. quero ver essa galera. Mas e aí? Aí E comecei aí a eu estudar comecei a estudar ela, pra mim, né? E aí eu fui vendo isso, de fato, eu a fui a riqueza disso, riqueza né? disso. E Sim, aí, a partir disso, eu fui documentando essa história, eu escrevia muito. sei, E aí, a partir disso, eu fui começando a produzir conteúdo também sobre isso. sim. E hoje está ativa no negócio ou não? Então, recentemente eu dei uma Uma pausa, parada. porque eu estava me sentindo muito cansada, assim, sobrecarregada em relação a conciliar, né, o trabalho, Sim, essa questão da produção de conteúdo e a vida em casa, sim, enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí sim. eu dei uma pausa. Mas agora você deu uma Mas, retomada ou tá meio parado também? mas assim, eu dei uma pausa do digital, de postar e tudo, mas eu continuo me Trabalhando, desenvolvendo, sim, entendi. estudando Até e para quando às vezes você amadurecendo a voltar, ideia. entendi. Até para Isso. quando você às vezes voltar mais Sim, forte, né? Com mais sim. embasamento, e tal. Entendi, legal. E já para finalizar, vamos lá, vamos chegar para o final. Eu estou gostando muito do papo, mas a gente vai ter que finalizar. E a gente, tomara que a gente consiga fazer mais vezes isso, porque foi muito bom para mim pessoalmente, conhecer mais e a gente conversar. Mas eu queria te finalizar assim, pedindo que você fizesse uma pergunta, assim, sei lá, aleatória aí, de alguma coisa que você gostaria de saber sobre mim, ou sobre o trabalho, sobre algum desafio, sei lá, qualquer coisa. Uma pergunta aberta, só para a gente finalizar e aí a gente finalizar. Vai lá, pode falar já. Então, eu não sei se você vai se lembrar disso. Quando eu ainda, na primeira vez que você veio para a Solotec, há muito tempo atrás, na parte da indústria, Tá. e aí teve um dia, uma coisa que me marcou muito, eu achei muito legal, que você chegou em mim lá no trabalho, lá no escritório, e aí você perguntou, né, o que eu fazia, sentou do meu lado, não sei se você vai lembrar disso, sentou do meu lado e falou, deixa eu ver aí o que você faz, né, deixa eu entender como que funciona e tudo mais. Eu falei, nossa, né, que legal, porque, tipo, ninguém nunca tinha feito isso, parado, né, pra olhar o meu trabalho e tudo mais. Então, assim, eu queria entender e te perguntar até
o que te motiva, né? O que te faz vir para a Solotec de novo, né? Igual você saiu, uma época foi para a HL, voltou agora para a Solotec. O que você vê, onde você pensa que a gente pode chegar, o que você espera e o que te motiva de fato a assumir assim, a Solotec novamente. Tá. E também essa questão da visão de gestão de pessoas, né? Se é o que realmente te realiza ou não, né? Se é alguma outra questão. Então, boa. Então, Jaque, primeiro que essa história eu não lembro, né, de eu ter sentado do seu lado para poder saber. Eu imagino que possa ser possível porque eu me vejo fazendo isso. O que acontece? Eu gosto muito de pessoas, muito. Gosto muito de ver a pessoa se formando, igual você falou, eu gosto de ver a pessoa se desenvolvendo, eu gosto de dar formação para as pessoas, porque eu acredito muito que isso é capaz de mudar vidas e etc. Então, esse é o primeiro ponto. E eu vejo que, cara, hoje aqui na nossa empresa, nós temos, além da Solotec, né, a gente tem outras empresas no grupo, então, assim, a gente tem uma possibilidade de formar gente, de assim, educar de algum modo, enfim, às vezes pode parecer soberbo educar, né? Eu vou educar uma pessoa às vezes mais velha que eu fico parecendo que é meio soberbo, né? Mas não é esse o contexto do que quando eu falo educar, é no bom sentido da palavra, né? Então, assim, mas eu vejo um potencial enorme da gente formar muita gente. Até quando você vem com esse caso, pô, da época do IEL, de desenvolvimento, de curso e tal, de dar formação, eu acho que a gente aproveita muito pouco, por exemplo, esse auditório hoje. A gente tinha que ter uma espécie de formação assim, diária, criar alguma coisa de vídeo mesmo e fazer tipo uma plataforma, mesmo que seja no YouTube, interna mesmo que ninguém vá assistir, assim, externo, mesmo que não seja uma coisa para viralizar, para ter visualização externa, mas interna mesmo, sei lá, eu falar às vezes de venda, que seja, apesar de eu nem ser vendedor de fato, né, nunca ter ido para o campo para vender, para tirar pedido, mas eu tenho algumas noções de vendas da vida, então eu poderia fazer alguma aula sobre venda com a minha ótica, a Carol às vezes poderia fazer, e é muito legal isso, porque a gente vai se sentindo mais parte, a gente vai se sentindo útil, e para quem tem interesse, que sempre tem alguém que tem interesse na empresa, ela vai ter possibilidade de entrar ali dentro do canal e assistir, e tá ótimo, assim, é uma coisa interna, mas assim, e que vai formar a gente, se a gente tiver essa disposição, se a gente criar isso, é só questão de criar um cronograma ali e engajar a equipe para cada um trazer o que você tem para dar, né, cada um tá numa área, não necessariamente só venda, mas a gente tem, por exemplo, financeiro, o Luquinha, por exemplo, que é de parte de edição de vídeo, o Luquinha pode dar, às vezes, um vídeo lá nesse canal, lá do YouTube nosso, sei lá. Cara, mas eu sonho muito com isso, porque eu sei que isso é capaz de transformar a vida das pessoas, porque, enfim, cara, a gente não... Eu sonho, quando você pergunta, por que eu sonho, por que eu tô aqui na Solotec de novo, por que eu fiz essas transições entre a HL e Solotec? Cara, no início, quando eu vim para a Solotec, eu vim lá no início, na fundação da Solotec em 2015. Até cheguei aí para o México, não sei se você sabe essa história, mas eu fui para o México com o Pita, porque a gente ia fazer, o primeiro projeto da Solotec, a gente ia fazer terceirização de produção do Novatec, que virou Solotec N45 depois no tempo, né, com o passar do tempo. Mas a gente foi para lá para poder trazer o modelo, que a gente foi visitar uma fábrica do México que produzia esse mesmo produto, a gente foi entender como é que era o processo operacional, tal, o processo mesmo literalmente da fábrica de fazer o produto, como é que funcionava a fábrica, então a gente foi ver mesmo na prática, para trazer esse modelo para a nossa cidade, porque a gente tinha muita venda desse produto, a gente precisava industrializar em casa, porque existia uma volatilidade de preço, porque ele vinha da Alemanha, vinha importado, etc. Então isso era uma coisa que deixava a gente vulnerável, com preço de dólar, frete, etc., que a gente trazia de navio. 3 meses vindo um produto de lá, é um trem louco, assim, para nós que estamos trabalhando na parte comercial. Então o início da Solotec era isso. E aí meu pai, é interessante essa história, meu pai, que era muito... meu pai, ele veio também da família, ele veio da empresa do meu avô. Então, na época que ele era jovem, assim, 18 anos, que ele estava entrando na empresa mesmo, de fato, com vontade de trabalhar, ele sofreu muito na empresa do meu avô, com os diretores, com a galera da empresa mesmo, porque geralmente o filho do dono sofre, porque você chega na empresa, a galera olha e fala, você tá aqui porque você é filho, não sei o quê. Então tem essa história assim, a gente sabe que acontece, mesmo que as pessoas falem, não, mas eu te acolho, não é bem assim, na prática, né? Eu falo assim, de forma geral. Principalmente as pessoas que já estão há muito tempo na empresa. Então, elas olham, às vezes, com um olhar para você, tipo assim, igual o Santiago está aqui hoje. Eu te vi crescer, eu te vi entrar na empresa. Literalmente, você me viu crescer, mas hoje eu cresci
e eu estudei e agora eu tô aqui para somar de fato. Só que a pessoa às vezes não entende isso. Ela te peguei no colo e não consegue, tipo assim, olhar para você e ver você como uma pessoa que pode ajudar de fato a gente a chegar num outro lugar. Então é sempre muito difícil. O nível de resistência que você encontra quando você entra na empresa familiar, sendo filho do dono, é um negócio assim absurdo, né? Esse é um primeiro ponto. E aí, como meu pai tinha sofrido muito na época dele lá, que ele foi tentar entrar na empresa do meu avô, o que ele fez? Ele falou, cara, eu não quero que meus filhos passem por isso, definitivamente. Eu vou, se eu puder, eu vou criar uma empresa para eles e eles vão começar do zero lá, eles vão se virar lá e vão aprender. Mais ou menos como você começou do zero aqui na Solotec fazendo processo administrativo. Então, por exemplo, meu irmão Arthur é mais velho que eu. Quando foi começar a Verdilog, acho que em 2011, meu pai fez literalmente isso, botou o Arthur até para começar a ver o projeto. Mesmo que às vezes ele não estava tão interessado na época, assim, ele não estava tão maduro para de fato tocar o negócio. Mas meu pai já estava, tipo assim, forjando ele ali, cara, vai lá pro projeto, vai, envolve aí e tal. Então ele fez isso com o Arthur e o Arthur começou a Verdilog desde a fundação lá, da estrutura mesmo, da construção do negócio. E depois comigo, porque eu joguei futebol, então eu demorei um pouco mais, né? O Arthur começou em 2011 na Verdilog, e ele começou antes na HL, que ele trabalhava com meu pai, também trabalhou no depósito, tal. Meu pai tinha um pouco essa cultura também de, cara, começa lá de baixo pra você ver todo o negócio, né? Tipo assim, começa da base, entende tudo e depois você vai fazer algum negócio. Então o Arthur passou muito por isso. Eu também, em férias, mesmo jogando futebol, uma vez ou outra eu estava aqui na empresa e eu estava entendendo um pouco, né? Não que eu tenha ficado formalmente aqui um tempo, mas ali em 2013 eu acho que eu paro de jogar futebol, literalmente eu paro de jogar futebol. Eu tinha acho que 21 anos, cheguei pro meu pai e falei, pai, não quero mais, cara, não dou conta mais isso aqui, não é pra mim e tal, parei de jogar futebol. De 2013, 2014 mais ou menos ali, eu começo a vir para a empresa com meu pai, vindo para a HL na época, não tinha Solotec na época, então eu comecei a frequentar a empresa, e aí eu fui eu fui fazer um intercâmbio. Eu morei em Los Angeles 5 meses para tentar aprender inglês, tal, porque minha formação tinha sido muito ruim, acadêmica de forma geral. Porque o futebol, por conta do futebol, com 13 anos eu meio que larguei a escola e fui jogar futebol, assim, meio que de forma profissional mesmo, desde aquela idade, né? Então eu abdiquei dos estudos, assim, do estudo melhor, né? Eu estudava muito, não era prioridade, minha prioridade era jogar futebol, era ser um jogador de futebol. Então fiquei nessa história até chegar aos 21 anos, desisti, aí quando eu parei mesmo de vez, eu fui fazer esse intercâmbio, de ficar um tempo, atrapalhei já um pouco a cabeça, assim, voltar com, assim, fazer tipo uma pausa ali no futebol de fato e fazer essa transição pro mercado de trabalho, né, pra empresa. E aí, em 2014, mais ou menos, eu vou para o México, eu fico ali trabalhando com meu pai daqui mesmo, né? Fazendo construindo esse negócio da Solotec, entendendo um pouco da realidade aqui e tal. 2015 a gente começa a Solotec. Então, acho que, se eu não me engano, é mais ou menos maio, a gente começa a Solotec na indústria. E aí, esse negócio da Solotec HL, o que aconteceu? Quando eu fui para a Solotec, que era uma parte muito operacional, de indústria e tal, e era pouca gente no time. Eu gostava muito do... O que eu mais gostava lá na indústria? Cara, eu gostava de cuidar da galera. Era isso, era literalmente isso. Então o que eu fazia? Eu tinha uns 7 caras lá que trabalhavam comigo e eu tinha reuniões com eles quase que... não era diária, mas era assim, eu tinha reuniões pra caramba com todos eles e eu ficava conversando com eles. Cara, e aí, o que você tá fazendo aqui? Onde você quer chegar? Aí eu ficava perguntando pra eles da vida dele, que você é casado com alguém, você quer casar? Ficava fazendo isso, tipo assim, essa gestão de pessoa mesmo. E aí, bicho, você quer ir pra onde? Você tá satisfeito com o que você ganha? Você quer ganhar quanto? Como que você vai ganhar isso? Porque aqui, o nosso teto, sei lá, vai até tal lugar. Porque se você quiser ser um vendedor, daqui a pouco eu tenho que jogar pra outro lugar, porque não é aqui que você vai ter que ficar, né? Então assim, eu ficava fazendo um pouco esse trabalho com eles lá, e eu fazia esse negócio de uma forma muito lúdica, assim, né? Porque eu criava, nos vestiários a gente tinha fotinha da gente, tinha a foto dos caras, era muito legal, assim, a gente criava algumas dinâmicas para que aquele trabalho lá da indústria, que era o cheiro forte, tal, o negócio totalmente assim, não era gostoso trabalhar ali, né? Eu mesmo não achava muito bom, né, naquele ambiente e tal. Então, assim, eu tentava tornar aquilo mais leve, né? Como? Com esse tipo de dinâmica, assim, de colocar uma fotinha do cara lá no vestiário, com a foto com o nome dele, com uma frasezinha motivacional. Esses detalhes que você gosta de fazer de aniversário, eu fazia esse tipo de coisa lá com eles. Então a gente criava esse tipo de dinâmica. Eu criava esse tipo de dinâmica e tal, beleza. E aí, Jaque, quando chegou
chegou um tempo, assim, sei lá, 2017, mais ou menos, 2 anos que eu tava ali, cara, pra mim tava meio que dominado o negócio, assim, cara, a empresa rodava bem e não tinha muito o que fazer mais. Então eu cheguei e falei, bicho, eu não vou ficar aqui mais, eu tava ficando meio ocioso lá, eu falei, não, eu vou pagar ele lá pra tentar fazer alguma coisa lá. E aí eu comecei a fazer isso, ia pra um lado, ia pro outro pra tentar me encontrar em alguma coisa que fizesse mais sentido, que eu conseguisse contribuir mais. Então eu fiquei nesse vai e volta até que eu vim pra HL numa função que eu acho que seria, que encaixava mais comigo, que foi ali pra 2021, acho, sei lá, que o Elizinho saiu da HL, o Elizinho estava meio que como gestor comercial de uma área da HL aqui, e ele saiu para viver um desafio pessoal dele, que foi até, ele saiu para morar na Chapada dos Veadeiros e tal. E aí ele abriu essa vaga aqui e eu me falei, cara, eu tô aqui, né? Eu cheguei com meu pai lá, enfim, falei, bicho, tô aqui, me vejam, né? E aí eu me lancei para tentar entrar nesse lugar. Meu pai falou, não, beleza, bora, pode ir lá e tal. E eu fui fazer. Eu fiquei na HL um tempo, tal, fazendo isso, assim, meio que gestão comercial ali da equipe. Só que foi muito difícil. Por quê? Porque a cultura da HL é muito difícil, porque a galera há muito tempo, a galera não me respeita muito. Então, assim, era difícil, era difícil. E aí eu tive muita dificuldade também. E eu também não estava maduro, acho que o suficiente para poder me colocar no lugar, assim, né, de falar, ó, beleza, até aqui eu vou aceitar a sua, tipo assim, essa questão afetiva, alguém e tal, não sei o quê. Cara, beleza, até aqui tudo bem, mas daqui pra cá eu tenho que agregar, vocês têm que me ouvir e a gente tem que fazer alguma coisa, porque se ficar só nesse negócio, o guin, cara, não dou conta de fazer nada aqui, esse negócio não vai pra lugar nenhum. Então, a sensação era muito essa, até que chegou um momento lá que o negócio estava meio embaçado, assim, de forma geral, e aí começou a surgir esse negócio do marketing. Aí eu falei, vou pro marketing, porque pelo marketing também era uma forma de eu ajudar sem entrar, por exemplo, numa briga com o Vlad, com o Silvano, etc., nessa parte da gestão do time, né? Então eu vou pelo marketing aqui mesmo, marketing digital, eu gosto pra caramba disso, eu estudei pra cacete, e eu sei que tem um potencial, então eu vou fazer isso aqui daqui. Eu chamei o Shaib, na época já o Shaib eu já vi na época da HL, no Carlão e tal, só que eu comecei a ver o quê? Cara, se tem uma marca que a gente tem que trabalhar é Solotec, não é HL, porque a Solotec é uma marca nacional e tal, e a gente tem produto da Solotec e tal, e a gente começou a pensar nisso, e começou a ser